Consigo ver minhas mãos. Olá! Pra quem não me conhece, eu sou a Lori e esse é o meu canal, Esconderijo da Lori. Tudo bom, amigo? E recentemente eu fiz uma live com um pessoal muito bacana, onde a gente conversava e assistia o episódio 3 de The Amazing Digital Circus. Eu tô passada, chocada. E você que clicou nesse vídeo vai assistir alguns momentos desse recente ocorrido e trechos desse assombroso episódio. Já deixa o seu like porque ele é bem importante. Esse episódio já começa com um cliffhanger perfeito, que vai ser essencial para uma parte muito emocionante do episódio. O Caim, que já é o grande chefe do RPG deles, já montou uma nova aventura, que como todo mundo já sabe pelos trailers, é numa mansão mal assombrada, sinistra. What? O tema de terror era justamente para fazer a Zubul se enturmar mais nas aventuras, já que ela iria gostar, talvez, dessa aventura mais madura. Mas ela deu fora de novo. Lá eu já achei que ia começar aquele clichê que tem sempre em Scooby-Doo, do pessoal se separar pra procurar pistas, mas acabou que outra situação bem conveniente separou os personagens, deixando a Pony e o King sozinhos em outra sala pra resolver a aventura de um outro jeito. A Pop Gangle perdeu a sua máscara outra vez. Lá a dupla encontra uma fita que contém uma narração bem bizarra sobre o mistério daquela casa. Of mine for as long as I can remember, although one could say it eventually became more of an obsession. The creature you see before you is one I've been pursuing for years. Not quite a man, but not quite an animal. E sim, por esse trecho você já vê que o meu maior terror nem foi o episódio, e sim os problemas com o OBS e a internet. O Kinger começa a falar que ele tá se lembrando de algumas coisas, mas a Pony só fica se concentrando deles saírem dali. Quando a Pony finalmente encontra a chave da possível saída que tem ali, o Kinger liga outra fita e começa a ouvir que aquela cabeça bizarra pode atacar eles em qualquer momento. E bom, é exatamente isso que acontece, porque o monstro aparece bem ali atrás deles. Uma cena que eu achei mais engraçada do que outra coisa. Tommy! I think this might be the creature from the tank! Eles não morrem de imediato, mas ao entrarem no elevador, em vez dele subir, ele só desce para uma adega bem bizarra, onde eles encontram o tal cara das gravações. E ele não tá muito bem, não. Enquanto o resto do grupo tá na maior paz, tomando um chazinho, o Kinger, que tá agindo de um jeito bem mais racional que o normal, sugere a Pony que eles peguem a espingarda que tá bem ali e usem para atirar no bicho. Enquanto eles estão lá e escutam a última gravação, o monstro aparece, a cabeça do bicho de um lado e o seu corpo do outro. Isso realmente me lembrou de Pica-Pau. E surpreendentemente, eles conseguem atirar usando todas as balas que tinham. Então aí, sucesso! Só que não, porque na verdade isso tudo era um plano do cara que fez as gravações não sei como pra fazer justamente com que alguém que fosse entrar lá atirasse na criatura. Lá, quase dá tudo errado de novo pra Pony, mas o Kinger consegue ajudar ela. Os dois ficam ali sem muito o que fazer, cercados por uma situação bem perigosa, e enquanto a Pony começa a surtar e chorar muito, o Kinger começa a falar com ela algumas coisas positivas e consegue consolar ela. Ela percebe que ele tá sendo muito tranquilo, racional e consolador, então ela pergunta por que ele tá agindo tão estranho. E isso faz ele se abrir e contar um pouco sobre ele. Tudo que a gente já tava teorizando sobre o Kinger, sobre quem ele era, por que ele é louco, por que ele fica falando toda hora de uma coleção de insetos, quem era aquela personagem que apareceu ali de fundo no episódio 1. Tudo que a gente estava falando realmente se confirmou nesse episódio. Aquela personagem que apareceu era realmente a rainha e ela era a esposa dele. E sim, infelizmente ela também enlouqueceu e virou aqueles monstros. Aparentemente o Kinger, ele é realmente alguém, algum programador, algum desenvolvedor, já que ele cita que fez ciência da computação em um momento. Aí ele explica por que ele é doido e por que ele tá tão calmo agora. Sempre que ele tá no escuro, ele acaba se lembrando do dia que a esposa dele enlouqueceu. E ele comenta que por um momento, ela se acalmou com a escuridão e ele pôde vê-la por uma última vez. Assim, toda vez que ele tá no escuro, a mente dele leva pra essa memória, que apesar de triste, é uma que ele consegue controlar e o faz lembrar de sua esposa pelos últimos momentos que a viu. Isso é bem mais emocionante
melancólico do que eu imaginei. Provavelmente os dois entraram juntos no mesmo dia, dentro do circo. Não sei como, se eles foram induzidos a isso ou se alguém colocou eles lá. E peraí, como é que ele se lembra da profissão dele se todos esquecem quem são? Mas ela tinha uma profissão muito diferente da dele. Aparentemente ela não tinha a ver com programação, desenvolvimento ou computação. Ele menciona que fala toda hora de insetos porque ela era especialista em insetologia e ele não achava isso muito legal antes, mas ele se apegou a esse fato justamente para se lembrar dela, já que ela era engraçada e ele gostava muito dela. É aí que o episódio usa o gancho que ele deixou no início, pois a Pony e o Kinger prendem a respiração para conseguir sair daquele lugar subindo uma escada, e assim eles terminam a aventura na rota mais sinistra, já que eles não conseguiriam ser possuídos se prendessem a respiração. É meio triste pensar que ele não vai se lembrar direito desse momento, nem dessa conversa, mas como ele mesmo disse, vai ficar tudo bem se pelo menos a Pony se lembrar. E apesar dele não saber, todas nós vamos nos lembrar desse momento também, o que deixa tudo um pouco menos triste. O episódio foi bom, eu gostei bastante deles terem focado na Zubul também, que apesar de aparecer bem pouquinho, foi o suficiente para explorar bem mais ela, ser aberto em um momento sobre como ela se sente, como ela odeia o seu corpo e como ela não se lembra de quem é, e de acordo com a Guzzy Works, ela nem lembra o seu gênero. Isso acaba afetando muito ela e por isso ela sempre se isola e é tão grosseira em alguns momentos, justamente porque ela não sabe muito o que ela pode ser de si mesma. Ela não gosta muito de si mesma e ela se sente muito mal com isso. E essas aventuras do Caim não fazem ela se sentir melhor, justamente porque ela tá ali. O problema não é a situação, é ela. Então, independente de onde ela tá, ela vai estar ali. Então isso a deixa muito chateada consigo mesma. Mas vamos ver o que vai ser, né? Não esqueçam de comentarem aí, de deixar o seu like e de ativar o sino, se inscreva, vai ser muito bom aqui a gente acompanhar outras coisas.